falarei com vocês sobre recursos no processo de trabalho após a Lei 13.467. Mas uma breve consideração inicial: o processo, a legislação processual no mundo todo e desde sempre, ela trabalha sempre para tentar conciliar dois valores importantes, mas antagônicos entre si: a segurança e a celeridade e efetividade. Se uma legislação ela valoriza sobremaneira a segurança, com muitos recursos para corrigir todas as decisões equivocadas, ela acaba perdendo em efetividade. Se ela valoriza muito a celeridade e a efetividade, ela corre o risco de decisões mais injustas, perde em segurança jurídica, em valores, no valor justiça, digamos assim, na justiça almejada. Então o mundo inteiro tenta encontrar um equilíbrio entre esses dois valores, encontrar uma fórmula mágica processual que, ao mesmo tempo que assegure segurança, também consiga ser célere e efetiva. Do final dos anos 70 para cá, né, a partir daquele movimento do acesso à justiça de Mauro Capelletti, a tendência tem sido muito mais tentar valorizar a efetividade do que propriamente a segurança jurídica, porque se percebeu que o número de processos aumentava, que no mundo todo, mas o Brasil com uma realidade muito própria, muito particular, cada vez mais era difícil dar vazão ao grande número de processos, de demandas, de litígios que eram judiciarizados, e desde então a tendência mundial tem sido sempre de tentar encontrar uma solução rápida para os litígios, né? Numa brincadeira, num trocadilho que a gente costuma fazer, quando você valoriza muito a segurança jurídica, você corre o risco de ter um final injusto. Quando você valoriza muito, quando você valoriza muito a segurança jurídica, você corre o risco de ter uma tragédia sem fim. E quando você valoriza muito a efetividade e a celeridade, você corre o risco de um final injusto. E a conclusão que se chegou desde o final dos anos 70 e no decorrer dos anos 80, 90, 2000, é de que é melhor correr o risco de um fim trágico do que viver uma tragédia sem fim. E a partir daí as modificações legislativas no processo do trabalho não têm sido diferentes, tendem, na grande maioria dos casos, a valorizar a efetividade, a celeridade. E quando se fala em valorização de efetividade e celeridade, regra geral, o grande vilão são os recursos. O primeiro a sofrer, o primeiro a ser atacado, o primeiro a ser modificado, a ter restrições legais, são os recursos. Isso fica muito claro quando vocês analisam, por exemplo, a lei do rito sumaríssimo. Numa tentativa de tornar mais rápido a solução daqueles processos de menor valor, se restringiu as hipóteses em que você poderia levar a discussão até o Tribunal Superior do Trabalho. A estratégia basicamente foi essa. E foi uma estratégia um tanto quanto criticada na época, e um tanto quanto equivocada, criticada com razão, porque, a rigor, naquele momento, o grande gargalo do processo do trabalho, onde nós tínhamos maiores problemas no processo do trabalho, não era na fase recursal, a demora ficava muito mais na fase de execução. E a execução naquela reforma não foi muito atacada. O ponto curioso do aspecto processual da Lei 13.467, da chamada reforma trabalhista, é que, de uma certa maneira, ela vai na contramão disso tudo. Ao contrário do que tem acontecido nas reformas mais recentes do Código de Processo Civil, ao contrário do que tem acontecido nas reformas mais recentes da legislação trabalhista no seu aspecto processual, essa reforma se preocupou muito mais com o acesso à justiça de uma das partes em particular, e eu vou explicar isso mais na frente, e muito mais com a ideia de segurança dessa parte do que propriamente a ideia de efetividade. Isso fica muito claro quando você percebe na parte relacionada aos recursos que não houve alterações absolutamente sintomáticas, alterações substanciais na estrutura do sistema recursal. Nós não criamos, com uma pequena e singela honrosíssima exceção, nenhum novo recurso. Nós não redefinimos o nosso sistema recursal. Nós mexemos nos pressupostos extrínsecos e num pressuposto intrínseco que estava previsto há muito, mas jamais havia sido regulamentado. Dito isso, eu queria passar e fundamentar um pouco do que eu falei para vocês com alguns exemplos da própria reforma, começando com os pressupostos recursais extrínsecos. Talvez a mudança mais sentida, mais rapidamente sentida por todos nós que advogamos, tenha sido em relação ao depósito recursal.
Nós temos uma nova regra em relação a esse pressuposto extrínseco, que diz que o depósito será feito em conta vinculada ao juízo e corrigida com os mesmos índices da poupança. Conta vinculada ao juízo, nós mudamos a forma e o mecanismo, o meio pelo qual o depósito vai ser feito. Abandonamos a GFIP. Conta vinculada, corrigido com os mesmos índices da poupança, aqui eu diria aos senhores que nós andamos na contramão de todas as modificações mais recentes. Em que aspecto? Os índices de poupança têm caído substancialmente. Toda a discussão da mudança da TR pelo IPCA é um resultado disso, é resultado de uma modificação de alguns poucos anos atrás, que tornou a poupança tão pouco rentável que ela não bate os índices de inflação e, portanto, ela representa perda para quem eventualmente tinha algum crédito. Um pouco dessa discussão da mudança do índice de reajuste na execução no processo do trabalho é resultado disso. Num dado momento, o governo precisou aumentar a sua arrecadação. As pessoas estavam investindo cada vez mais em poupança que não é tributada do que em títulos do governo que, de certa maneira, financiam o governo. E, a partir dessa estratégia, para tentar inverter um pouco essa realidade, um governo passado diminuiu o valor da TR, que acaba se indexando o reajuste da poupança. E com isso a poupança passou a não conseguir mais compensar os índices de inflação. E na hora que a gente atrela o depósito recursal ao índice de poupança, o que a gente tem é um depósito que não vai ser corrigido muito provavelmente, a menos que haja alguma mudança estrutural nos próximos anos, mas um depósito vai ser corrigido em valor menor do que a inflação, o que é ruim para, por exemplo, o exequente, que só vai receber o que tiver no depósito recursal, que não vai conseguir outros meios de execução, e o máximo que ele vai ter acesso é essa pequena garantia que o depósito recursal lhe propicia. E muito ruim para o executado também, porque esse dinheiro vai ficar parado, sendo reajustado por um índice baixo, enquanto ele a dívida dele vai estar sendo reajustada pelo IPCA com mais 1% ao mês. Então, assim, a rigor, quem eventualmente vai ganhar alguma coisa com isso é o mercado financeiro, São os bancos que vão receber esses depósitos e, a partir daí, capitalizar em outros investimentos. Tem um ponto aqui muito relevante, que é o da redução no valor do depósito recursal. Do ponto de vista do acesso à justiça, me parece interessante pelo rol de empresas que foram criadas, que foram mencionadas no dispositivo. Eu realmente acho e defendi sempre, e defendo isso há muito tempo, de que ao dar tratamento isonômico à Vale do Rio Doce, à mercearia da esquina, à padaria do seu Manuel, a nossa legislação processual criava algumas situações absolutamente cruéis com o pequeno empreendedor, com o pequeno empresário. Você tinha situações, por exemplo, em que, se você tivesse uma condenação elevadíssima para a Vale do Rio Doce, se ela não tivesse caixa, ela teria crédito. E certamente conseguiria o recurso necessário no tempo hábil para pagar as custas na sua integralidade e efetuar o depósito recursal para acesso ao segundo grau, eventualmente terceiro grau de jurisdição. No caso do pequeno empresário, essa realidade não era tão presente. Então a gente precisaria criar um tratamento distintivo nesse aspecto. Então a ideia da redução do depósito recursal pela metade, e para esses grupos, para esse grupo em particular citado, entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, não me parece ruim. Eu só questiono um pouco o alargamento talvez excessivo. Um exemplo, empregadores domésticos nós temos de diversos tipos. Você tem um servidor público de baixo escalão que tem como empregada doméstica a babá da filha, e você tem como empregador doméstico o maior empresário do país, e os dois são tratados da mesma forma. Então, assim, o gênero tem espécies muito distintas. Então, eu não sei se essa definição, da forma como foi tratada, foi a melhor possível. Mesma coisa, microempresas e empresas de pequeno porte. Quando você fala em empresas de pequeno porte, já não está se referindo a empresas tão pequenas assim, que eventualmente não teriam aquela restrição e aquele problema que eu faria. Mas eu queria fazer uma referência ao livro do Dr. Jorge Castelo, que ele faz uma reflexão interessante sobre um outro prisma. Ele diz que
identifica uma inconstitucionalidade aqui, sobretudo a partir do ponto em que, ao mesmo tempo em que se facilita o acesso à justiça das empresas em dificuldade financeira, na verdade nem em dificuldades financeiras, de algumas empresas de menor porte ou que não tenham fins lucrativos, se dificulta o acesso ao empregado, criando, por exemplo, sucumbência recíproca, né, e alguns outros obstáculos que a reforma trouxe. E eu concordo, em parte, com a reflexão, mas faço uma menção aqui muito elogiosa. Eu concordo em parte porque eu acho que esse tratamento distintivo, embora não da forma exata como foi feito aqui, deveria acontecer. Eu não acho que seja um mal em absoluto. Mas reconheço que essa mudança, feita ao mesmo tempo em que você muda o sistema de sucumbência, ou cria um sistema de sucumbência, de honorários sucumbenciais, evidencia ainda mais a quem veio essa reforma trabalhista, né? Quem se beneficia, quem está por trás dessas modificações. Então, houve, e é fácil compreender pelo contexto histórico, mas não convém voltar a esse assunto nesse momento, mas houve uma clara identificação e um patrocínio por um dos polos da relação de emprego na grande maioria das modificações que foram feitas a partir daí. E de igual maneira, além da redução pela metade do depósito recursal, para facilitar o acesso à justiça, há alguns casos em que houve isenção total do depósito recursal, como por exemplo, no caso de entidades filantrópicas e aí sim, empresas em dificuldade financeira. Tá? A ideia, nesses pontos todos, foi de valorizar o acesso à justiça. Não acho que a solução seja ruim, mas eu compartilho da mesma inquietação ao perceber que essa solução vem no mesmo momento em que você dificulta o acesso à justiça do outro polo da relação de emprego. E essa inquietude denota, mais uma vez, como eu falei para vocês, o que há por trás, o que está na origem da redação dessa Lei 13.467. Também, dentro da mesma índole, tentando facilitar as discussões processuais, se permite não só a redução do depósito recursal em alguns casos, a isenção em outros, mas também a substituição do depósito por outros mecanismos de garantia de pagamento, como fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Aqui a grande curiosidade é questionar quem se beneficia com essa abertura e com essa menção expressa feita pela legislação. A mim parece muito claro que, mais uma vez, é o sistema financeiro, né? Se incentiva o acesso ao sistema financeiro para se manter algumas discussões na esfera processual, levá-las a instâncias superiores. E aqui, falando não mais de pressuposto extrínseco, mas falando um pouco sobre uma preliminar que foi explicitada pelo texto legal, que é de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que é uma preliminar muito conhecida de todos nós há bastante tempo. Né? Aquela preliminar clássica de quando você entra com embargos de declaração e o juiz não se pronuncia, você entra uma segunda vez, o juiz não se pronuncia, entra uma terceira, o juiz não se pronuncia, e aí você recorre pedindo a nulidade das sentenças, ou pelo menos das últimas decisões, por negativa de prestação jurisdicional, porque o juiz se recusa a decidir aquilo que está sendo apresentado, ou esclarecer aquelas omissões, contradições ou obscuridades que foram suscitadas. E o que a lei faz é que, nesses casos, nessa preliminar recursal em particular, deve haver a transcrição de trechos dos embargos declaratórios, onde foi suscitada a omissão que não foi esclarecida, ou esclarecida a obscuridade ou a contradição apresentada e identificada, e o trecho da decisão regional que se recusou a esclarecer esses pontos em particular. Então, se estabeleceu uma formalidade própria para essa preliminar em particular. Mas a grande questão efetiva, no aspecto recursal da reforma trabalhista, diz respeito à transcendência, e isso é absolutamente indiscutível. E essa não é uma mudança nova, né? A ideia de transcendência vem do começo dos anos 2000, mas que nunca havia efetivamente chegado a ser aplicada na prática, né? Foi modificada pontualmente a legislação,
fazendo uma referência expressa ao tal requisito, ao pressuposto intrínseco, nesse caso, da transcendência, mas nunca foi regulamentado com clareza o que era a transcendência, quais seriam os mecanismos e as particularidades. E a Lei 13.467 veio enfrentar essa questão, tá? Deixando claro o que seria, antes de mais nada, a transcendência, dizendo que no aspecto econômico é o elevado valor da causa, mas não deixa muito claro o que é elevado valor da causa, o que deixa essa análise muito subjetiva, né, para uma microempresa, o que é um elevado valor da causa. Para o Vale do Rio Doce, o que seria uma causa de valor elevado? Não é o mesmo conceito. E aí, esse subjetivismo vai atrair, naturalmente, uma decisão muito casuística de cada relator que for enfrentar essa análise. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência, nem em outras palavras, não a observância das súmulas do TST ou do Supremo Tribunal Federal. Social, a violação a algum direito social constitucionalmente assegurado, né, basicamente aqueles que se encontram no artigo 7º, 8º, 9º, mas não só, né, se você conseguir demonstrar e identificar algum outro direito social que possa se encaixar nessa denominação em qualquer outro artigo da Constituição, você poderia usar essa mesma fundamentação. E jurídica, a existência de uma questão nova, ou seja, uma discussão que ainda não foi enfrentada. Demonstrar que aquilo que você está apresentando para o Tribunal Superior do Trabalho, naquele recurso de revista, é um leading case de alguma matéria e que atrairia, a partir dali, um certo precedente que fundamentaria outros. Então, a relevância do processo, nesse caso, pouco importa o valor, se está na Constituição ou se não está. Mas é um leading case. Então, essa, por exemplo, é uma fundamentação que vai sempre necessariamente atrair um grande exercício de pesquisa. Porque você vai ter que se certificar que, de fato, o primeiro enfrentamento dado àquela questão foi no seu processo. Tá claro? Bom, e aqui eu falava para vocês que não houve mudança substancial no sistema recursal com a criação de novos recursos. Essa é a honrosa e pequena exceção, que é a situação em que, havendo o relator denegado o segmento ao recurso de revista, a parte pode agravar. Né? Criou-se uma figurinha de um pequeno agravo, vamos chamar assim, para discutir única e exclusivamente a transcendência. Com algumas outras curiosidades, por exemplo, a possibilidade de uma sustentação oral mais breve do que o habitual, para discutir unicamente a transcendência, para o advogado ir da tribuna, e de lá demonstrar que aquele é um leading case, que o valor é muito elevado, que o que está presente é um direito constitucionalmente assegurado. Disse que o acórdão vai ter uma fundamentação sucinta, mas o que para nós, advogados de um modo geral, é mais preocupante. A discussão acerca da transcendência, ela torna-se recorrível a partir desse ponto, e o único recurso possível, e ainda assim de duvidosa chance de sucesso, seria levar, se houver discussão constitucional, essa questão até o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a forma encontrada de reduzir o número de recursos excessivos que nós criamos com essa reforma não foi reduzir as hipóteses recursais, criar obstáculos para o recurso por meio da redução das hipóteses de cabimento, como foi feito lá com a lei do rito sumaríssimo. A solução que nós encontramos foi assegurar ao relator de cada recurso uma discricionariedade significativa em relação às matérias, temas e processos que ele deseja analisar, discutir e levar a julgamento. Esse não é um modelo absurdo e singular e único no mundo. Né? Se você for comparar, por exemplo, o que é julgado na Suprema Corte Brasileira com o que é julgado no Supremo Tribunal Federal, com o que é julgado na Suprema Corte Americana, lá esse mecanismo de seleção dos casos que vão ser levados a julgamento existe desde sempre. Se parte do pressuposto que nem tudo deve ser discutido numa Suprema Corte. Por isso, os ministros, né, lá eles chamam de juízes, né, os justices dos Estados Unidos, eles vão analisar e tem uma discricionária muito grande em relação à definição do que efetivamente vão ou não vão julgar. E a transcendência é uma forma de tentar trazer
para nós, com a nossa realidade própria, particular e distinta da deles, essa figura que lá funciona aparentemente sem maiores questionamentos e sem maiores discussões. Em relação ao juízo de admissibilidade, eu acho que a lei fez muito bem em deixar claro que o primeiro juízo de admissibilidade no Tribunal Regional não enfrenta essa questão, tá? Que a transcendência é sim uma discricionariedade dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Temos a honrosa satisfação de ter um aqui ao nosso lado participando desse evento, mas essa discussão não deve ser enfrentada pelo Tribunal Regional, o que eu acho absolutamente fantástico. Acho que nesse ponto foi prudencial que esse esclarecimento tivesse sido feito. Por quê? Porque eu vou fazer uma analogia, imaginando o que poderia acontecer se esse esclarecimento não estivesse aqui, com uma figura que nós temos em relação a uma hipótese de recurso de revista já existente e há muito existente, que é de violação de lei. Né? Quando o recurso de revista ele é fundamentado na violação de lei, o juízo de admissibilidade muitas vezes confunde o que seria pressuposto recursal, hipótese de cabimento, com o que é efetivamente o mérito do recurso. Então, assim, há muito tempo eu defendia que o juízo de admissibilidade no Tribunal Regional não deveria negar seguimento ao recurso, dizendo que não houve violação de lei, porque isso é mérito do recurso de revista. Ou que houve, bom, enfim, que não houve violação de lei. O que ele poderia fazer era negar seguimento dizendo não houve a indicação correta do preceito legal, não há indicação de preceito legal, não, a indicação alegada já foi superada pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, mas dizer não nego seguimento ao recurso de revista, porque não identifico a violação de lei alegada, isso é uma supressão de instância. Na minha visão, eu sempre defendi isso. E para não dizer que eu estou sozinho, quem tem uma posição similar é o Júlio César Weber. E com a transcendência acabaria acontecendo a mesma coisa. Ia ter tribunal regional dizendo, não, eu nego o seguimento ao recurso de revista porque não há transcendência. E essa possibilidade ela fica absolutamente vedada pelo parágrafo 6º do artigo 896, que diz expressamente que esse requisito, que essa hipótese vai ser analisada sempre pelo relator dos recursos de revista no Tribunal Superior do Trabalho. E antes de finalizar, mas já caminhando para o final, eu queria fazer uma última observação só. A maior modificação que houve na sistemática recursal, no entanto, ainda não foi nenhuma das que eu mencionei para os senhores, mas foi a revogação de uma série de preceitos que haviam sido introduzidos pela Lei 13.015. O que basicamente dizia a Lei 13.015, ela obrigava a pacificação das divergências nos tribunais regionais para que o recurso de revista pudesse subir e ser analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Tornava o processo moroso, sem sombra de dúvida, mas era muito mais adequado em termos de uniformização da jurisprudência, pelo menos a meu ver. Qual é o grande problema e talvez o grande incômodo desse modelo criado e com uma vigência tão efêmera? É que muitos tribunais regionais do trabalho começaram, a partir do sistema criado, incentivados pela legislação que os orientava a criar suas próprias súmulas, a criar súmulas absolutamente conflitantes com as do Tribunal Superior do Trabalho. E, de repente, a quarta região, exatamente, seria o exemplo célebre. E a partir daí, nesse sentido, e talvez em esse desrespeito ao que se convencionou chamar de disciplina judiciária, o sistema de pacificação, ao invés de nos ajudar a ter uma clareza cada vez maior, uma tranquilidade cada vez maior em relação à interpretação dos preceitos legais, de uma certa forma acabava adicionando mais pólvora a algumas discussões muito quentes, digamos assim, muito calorosas. Mas de uma forma ou de outra, o que eu queria dizer para os senhores em relação a essa modificação é que, ainda que tenha havido esse uso dos preceitos da Lei 13.015 para criar algumas súmulas com as quais eu não concordo, que acho que não serviam à ideia que o sistema propunha para elas,
aquele modelo de pacificação lento, que em alguns casos acentuava a divergência, ele me parecia mais adequado do que o modelo que nós acabamos implantando, que basicamente reduz recursos a partir de uma ideia de atribuindo grande discricionariedade para os magistrados. E falo isso também porque teremos a oportunidade de ouvir logo na sequência um dos que terá o poder de analisar transcendência nos recursos de revista e desdizer tudo o que eu falei para os senhores aqui nesse fim de tarde. Eu agradeço a atenção com que me ouviram e agradeço em particular por ficarem até o final para nós podermos prestigiar esse encerramento tão aguardado. Muito obrigado a todos.